Olá, pessoal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais emocionantes e desafiadoras da Bíblia, a de Abraão e Isaac. Essa é uma história que transcende o tempo, uma narrativa marcada por uma fé inabalável, obediência que não hesita, dia skill. Ao mesmo tempo em que prova o coração, também supre cada necessidade. É sobre confiar mesmo quando não faz sentido, obedecer mesmo sem entender o porquê, e entregar o que é mais precioso, acreditando que Deus é digno da nossa total confiança. Abraão não apenas ouviu a voz de Deus, ele respondeu com ação. Sua obediência não foi parcial ou condicional, mas total, completa, radical. E é nesse cenário de aparente perda que vemos surgir a provisão divina. Deus nunca pede algo para destruir, ele pede para revelar, transformar e muitas vezes para preparar algo ainda maior. Essa história nos lembra que o Deus que prova é o mesmo Deus que provê. Ele não falha, não atrasa e nunca nos abandona no meio da caminhada. Ele aparece no tempo certo, com o cordeiro certo, para nos mostrar que sua fidelidade sempre supera a nossa expectativa. Prepare-se para conhecer um pai disposto a entregar tudo até o próprio filho e um Deus que honra cada passo de confiança. Abraão já era idoso quando recebeu uma promessa extraordinária. Ele seria pai de uma grande nação, mesmo sem ter filhos, e com sua esposa Sara também, em idade avançada. Pai, Deus garantiu que a descendência viria. E assim nasceu Isaac, o filho da promessa, o filho do riso. Isaac era mais do que um herdeiro. Ele representava o cumprimento do que parecia impossível. Ele era o sinal de que Deus era fiel. Mas então veio a maior prova da vida de Abraão. Certo dia, Deus chamou Abraão e disse: "Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, Isaque, vai à terra de Moria. Oferece-o ali como sacrifício sobre um dos montes que eu te mostrarei." Essa ordem parecia absurda. Como Deus pediria exatamente o que ele mesmo havia prometido? Isaac era a esperança, o futuro, o cumprimento da aliança. E agora? Deus pede seu sacrifício, mas a Bíblia diz que Abraão não questionou. Na manhã seguinte, ele se levantou cedo, preparou a lenha, selou o jumento, chamou 2 servos e partiu com Isaac rumo ao desconhecido. Durante 3 dias eles caminharam, 3 dias carregando em silêncio um peso que ia além da lenha. O coração de um pai sendo testado a cada passo, até que Abraão viu o lugar de longe. Ele disse aos servos: "Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos." Note, voltaremos, mesmo diante da ordem. Abraão cria que Deus era capaz de ressuscitar Isaac, se fosse necessário. Pai Isaac, curioso, pergunta: "Pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?" E Abraão responde, com fé inabalável: "Deus proverá para seu cordeiro, meu filho." Chegando ao lugar, Abraão construiu um altar, colocou a lenha, amarrou Isaac e o deitou ali. Isaac, agora percebendo tudo, não resistiu. Ele confiava no Pai e, mais que isso, no Deus do Pai. Abraão levantou o cutelo para sacrificar o filho, num ato extremo de obediência. E foi nesse momento que a voz do anjo bradou dos céus: "Ah, Abraão, Abraão, não estendas a mão contra o menino. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho." Abraão então ergue os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Deus havia providenciado o sacrifício, e aquele lugar foi chamado de Yahweh Jireh,
o Senhor proverá. Isaac foi poupado. Deus nunca desejou o sacrifício humano. A prova não era para destruir, mas para revelar a fé e apontar para algo ainda maior. Um dia, outro filho seria entregue, desta vez sem substituto. A história de Abraão e Isaac é mais do que uma prova de fé. Ela é um retrato profético do que aconteceria séculos depois, no mesmo monte, quando Deus Pai entregaria seu Filho unigênito, Jesus Cristo, como sacrifício por todos nós. Mas, diferente de Isaac, não haveria carneiro nos arbustos. Jesus foi o Cordeiro. Jesus, o Filho unigênito de Deus, carregou nos ombros a madeira da cruz, não por obrigação, mas por amor. Assim como Isaac subiu o Monte Moriá como a lenha do sacrifício, Cristo subiu o monte do Calvário com o peso do pecado da humanidade. Cada passo dado era um ato de entrega, cada gota de sangue um testemunho do amor mais puro e profundo que o mundo já conheceu. Ele não foi forçado, não resistiu, não fugiu. Ele se entregou voluntariamente, sabendo que sua morte traria vida. Ali, pendurado entre o céu e a terra, Jesus se tornou o verdadeiro Cordeiro, o sacrifício perfeito, aquele que não teve substituto, porque era o substituto por todos nós. Na cruz, ele nos mostrou que o amor verdadeiro é sacrificial e que a salvação tem um preço, mas é oferecida gratuitamente àqueles que creem. Ele não apenas subiu o monte, ele venceu nele. Abraão nos ensina que a fé verdadeira não é aquela que depende de explicações ou certezas visíveis, mas aquela que confia plenamente, mesmo quando tudo parece sem sentido. Ele nos mostra que fé não é ausência de dúvida, mas obediência apesar das dúvidas. É seguir a voz de Deus quando os caminhos são desconhecidos. É continuar caminhando quando o destino ainda não está claro. É entregar o que temos de mais precioso, como fez com Isaac, acreditando que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Abraão não viu o cordeiro antes de subir o monte, mas creu que Deus proveria. E é essa mesma fé que somos convidados a viver hoje. Uma fé que se manifesta em atitudes, que supera o medo, que honra a Deus acima de tudo. Fé que descansa não nas circunstâncias, mas no caráter do Deus que prometeu. Porque mesmo quando não entendemos o porquê, podemos confiar no quem. É entregar o que temos de mais precioso, crendo que Deus é bom e que Ele sempre proverá. Se essa história falou com você, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Que a fé de Abraão inspire a sua caminhada com Deus.